Vamos lá, Marcinho, por favor. Bom, vamos lá. Boa noite. A mensagem de ambientação em viagem. É do livro Agenda Cristã, não é isso, Mauro? Não, não. Conduta Tudo espírita. espírita. Conduta e Espírito. Confundo sempre os dois. Distribuir por onde viajar, exortar, exortações de alegria e esperança, com quantos lhe partilhe o itinerário. O verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Tratar generosamente os companheiros do caminho. A qualidade da fé que alimentamos transparece de toda ação. Ceder, dentro das possibilidades naturais, as melhores posições nas viaturas aos companheiros mais necessitados. Um gesto simples define uma causa, sem esquecer os próprios objetivos. Prever com estudo judicioso e minudente os percalços e as metas da viagem. A previdência exprime vigilância. Nas aproximações afetivas comuns àqueles que viajam, fixar demonstrações de otimismo, para que a tristeza não prejudique a obra da confiança. O otimismo gera paz e simpatia. Na atenção devida aos companheiros, cuidar com estima e apreço de todas as encomendas, recados e notícias de que seja portador. O intercâmbio amigo destrói o insolumento. Insulamento. Insulamento. Insulamento, é. Insulamento. Não se esquecer do respeito, da gentileza e da cordialidade, com que se devem tratar indistintamente funcionários e servidores em veículos, hotéis, repartições e lugares públicos. Aquele que anda imprime sinais por onde passa. Andai como filhos da luz. Paulo, primeira carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. A mensagem ela está mostrando como o espírita deve se comportar em viagem, né? É interessante, né? E eu acho que assim, isso é extensivo, né? Não é só em viagem, né? Eu acho que essa questão do tratamento com generosidade, respeito, cordialidade é um dever de todos, né? E e isso é sempre a oportunidade que você tem de fazer o bem, né? Se você tratando as pessoas dessa forma, né? Eu acho que é isso aí. Obrigado, Marcinho. Vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Amigo Jesus, mentores espirituais da casa, nossos mentores, queremos agradecer por mais uma noite de estudo e aprendizado, e que esse aprendizado possa ser bem aproveitado por nós todos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, né, que possamos fazer com que esse estudo, né, permaneça no nosso dia a dia, né, que nos sejam bastante úteis. Gostaria de agradecer a Jesus e pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Marcinho. Vamos então lá. Está contigo, Valdeni. Carlão, você sabe aí o parágrafo? Sim, demônio algum se furta. Isso, perfeito. Pode seguir? Lembrando aqui que ele está falando do esboço do inferno cristão. No primeiro momento, ele falou do esboço do inferno pagão, fez uma comparação, e ele está trazendo agora o esboço do inferno cristão. E lembrando, ele está ratificando sempre, tá ratificando sempre de que o inferno cristão é bem mais cruel, o esboço, pelo menos, do inferno cristão, é bem mais cruel do que o inferno pagão. E aqui, por isso que ele está dizendo que demônio algum se furta, nem se, nem se furtará a jamais ao desempenho sinistro de sua tarefa. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa.
perfeitamente disciplinados e fiéis quanto à execução das vingativas ordens que receberam. Aliás, sem isso, que seria o inferno? Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se Assim. enfadassem, mas nada de repouso nem disputas para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos chefes ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Aí tem uma nota aí. Isso ele está dizendo aqui, está lembrando aqui, que existe também uma hierarquia no inferno. Né? No inferno, esse inferno geograficamente determinado pela teologia, e Kardec está lembrando aqui que existe uma hierarquia. E que esses subordinados são mais fiéis do que qualquer outra coisa. São efetivamente fiéis. E cumprem fielmente o seu papel de fazer sofrer aquelas pessoas que estão ali. E tem uma nota que é interessante, vale a pena ser lida também. Vamos lá, Carlão. Eu só ajudar a Neide aqui. Neide, no meu livro é página 57, capítulo 4, item 12, mas já quase no final dele. Agora vamos para a nota da página 57. Isso, nota 1. Esses mesmos demônios rebeldes a Deus quanto ao bem são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal. Nenhum se esquiva ou afrouxa durante a eternidade. Que singular metamorfose em que fora criado puro e perfeito como os anjos. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra. Perdão, deixa eu reler novamente. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra, antes se laceram mutuamente? Vendo-se o requinte dos castigos reservados aos condenados e comparando sua situação à dos demônios, é caso de perguntar quais ou mais dignos de lástima, se as vítimas ou os algozes. Que os algozes aqui também sofrem, né? Segundo essa nota de Kardec. Porque os algozes são disciplinados, e são mais disciplinados que os homens. São mais disciplinados do que nós na Terra. E eles só são indisciplinados em relação ao bem, porque se revoltaram, segundo essa teologia, são anjos de luz, especialmente Lúcifer, um anjo de luz que se revoltou contra Deus, como se isso fosse possível, como se isso fosse verdade, digamos assim. Mas nós estamos estudando isso à luz da doutrina espírita. Então, Kardec está trazendo aqui o esboço do inferno cristão para fazermos comparações entre o cristão e o pagão. E aí, Neide, vamos começar aqui no quase nada se conhece. Encontrou-se? Acho que ela se achou já. Beleza. Quase nada se conhece da ralé demoníaca, desses vis espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nome. Conhecem-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Polion, do homicídio, Beelzebu, dos desejos impuros, ou Senhor das moscas, que engendram a corrupção, Mamon, da avareza, Moloque, Belial, Baal-gad, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo, que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Eis aí a resumida ideia que nos dão do inferno sob o ponto de vista da sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritos dos padres e dos antigos doutores. Interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis das nossas igrejas. Atentai no que dizem dos púlpitos e sabereis ainda mais.
Kardec está sugerindo que estudemos, que atentemos para as orientações que a igreja nos forneceu, ou nos fornece ainda hoje, em parte. Estava até conversando agora há pouco com uma católica, ela falando do catolicismo e querendo saber do espiritismo. E ela falando do purgatório, onde algumas pessoas vão para o purgatório, mas que Deus é que dá a salvação, ou Jesus, né, é que dá a salvação, independente do mérito. Vão para o purgatório e por interferência, a, podemos sair do purgatório, ou pode-se sair do purgatório, desde que alguém faça missa, ore, enfim, são orientações da Igreja Católica que Kardec está nos orientando a conhecer. É interessante conhecer, é interessante saber, até para fazer uma diferenciação entre um inferno e outro, entre um esboço e outro. Conhecemos? Continuemos? Em 13, o autor acompanha esse quadro das seguintes reflexões, cujo alcance procuraremos cada qual compreender. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda um segundo milagre, dando a esses corpos mortais, já uma vez usados pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se dissolverem numa fornalha, onde se volatilizariam os próprios metais. Que se diga que a alma é o seu próprio algoz, que Deus não a persegue e apenas a abandona no estado infeliz por ela escolhido, conquanto esse abandono eterno de um ser desgraçado e sofredor parece incompatível com a bondade divina. Vá, mas o que se diz da alma e das penas espirituais? Não se pode de modo algum dizer dos corpos e das respectivas penas, para a perpetuação das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas ao contrário, que intervenha e atue sem o que sucumbiriam os corpos. Esse aqui é interessante. Kardec coloca aqui: Deus faz um milagre, mas um milagre totalmente injusto, porque os pecados, os erros da alma, são atributos meus, são responsabilidades minhas. Eu erro como espírito. Mas Deus me tira o meu corpo da corrupção, refaz o meu corpo no juízo final, é um milagre, que o Kardec está dizendo aqui, para mandar para o inferno, para ficar impassível. Então ele recria um corpo para mandar para o inferno. É bastante, com todo respeito aos que se pensa o contrário, mas é bastante ilógico dentro da minha concepção, dentro da minha cabeça, né? Deus, esses corpos que já serviram já foram decompostos, se recomporem, um trabalho enorme, se recompor tudo, para mandar para o inferno e ficar imortais no inferno. Kardec ainda diz, né? O calor daqui derreteria metais e não consegue extinguir o corpo, a matéria que o homem, ou que Deus criou e ressuscitou nesse juízo final. Vamos lá. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente, após a ressurreição dos corpos, esse segundo milagre de que falamos, que, em primeiro lugar, tira dos sepulcros que os devoravam, os nossos corpos de barro, retira-os tais como aí baixaram com suas enfermidades originais e degradações sucessivas da idade, restitui-nos a esse estado, decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades, sensíveis à picada de abelha, assinalados de estragos da vida e da morte, e está feito o primeiro milagre. Depois, a esses corpos raquíticos, prontos a voltarem ao pó de onde saíram, outorga propriedades que nunca tiveram, a imortalidade, esse dom que em sua cólera, dizei antes em sua misericórdia, retirara a Adão ao sair do Éden. E eis completo o segundo milagre. Adão, quando imortal, era invulnerável
e, deixando de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois nem nas condições físicas do homem inocente, mas nas do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias somente, mas com um acréscimo de misérias novas, infinitamente mais horríveis. Pode continuar, Carlão. É, de alguma sorte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha, porventura, ousado conceber. Deus muda de parecer e, para juntar aos tormentos espirituais dos pecadores tormentos carnais que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito do seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas de princípio aos compostos materiais. Ressuscita carnes enfermas e corrompidas, e reunindo num nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmo a separar-se, mantém perpétua contra a ordem natural essa podridão viva, lançando ao fogo não para purificá-la, mas para conservá-la tal que é, sensível, sofredora, ardente, horrível e como a quer, imortal. Por este milagre, se arvora Deus num dos algozes infernais, pois se os condenados só a si podem atribuir seus males espirituais, em compensação, só a Deus poderão imputar os outros. O sofrimento da matéria, só a Deus pode ser imputado, porque Deus recompõe esses corpos, né? Segundo o juízo final, Deus recompõe esses corpos e dá à matéria a imortalidade. Coisa que na lei natural a matéria se desgasta, a matéria envelhece, a matéria se decompõe. Então, é o que acontece com os nossos corpos. Mas Deus dá a esses corpos, segundo esse esboço de inferno cristão, Deus dá a esses corpos a imortalidade, coisa que, em princípio, que nós conhecemos, só imortal só o espírito. Mas Deus, nessa ressurreição, dá imortalidade também à matéria e coloca no fogo, não para se depurar, mas para que haja um sofrimento eterno, para que haja uma dor eterna. Ou seja, dentro dessa ideia, e aí me permita uma expressão minha, tá? Deus é muito sádico. É um sadismo fora de propósito, um sadismo exagerado, de criar sofrimentos, criar tormentas, inclusive dando a imortalidade à matéria, para que ela fique eternamente em sofrimento. Se ela queime sem se decompor, ela queime sem se extinguir. Isso é pior do que as torturas da Idade Média. E aos cuidados de um filho que é anjo decaído dele, né? Pois é, aos cuidados de um espírito que era um anjo, né? E se revoltou contra ele. E Deus ainda cria essa matéria, da imortalidade da matéria e entrega a Lúcifer, ou a Satanás, para que torture os seus próprios filhos. É de uma, sei lá, de uma loucura sem fim, sem explicação, essa ideia dos teólogos cristãos aqui. E não condiz com Deus, né, que é soberanamente justo e bom. Eu acho que as pessoas que acreditam nisso, eu acho que não pensam, porque não é possível. Se você lê um negócio desse, achar que Deus faria isso. Mas eles acreditam nisso. Pois é, Não há raciocínio, né? não tem raciocínio, é. É a fé cega que Kardec fala, não é a fé raciocinada. Sim. Porque quando você raciocina, se Deus é infinitamente bom e justo, está lá no livro dos Espíritos, como é que, se Jesus falou que não revogaria as leis, se a matéria se decompõe, como é que ele vai recompor a matéria para colocá-la no sofrimento? Não, Não faz? não tem lógica. É muito louco essa ideia. Mas é bom a gente entender, é bom a gente conhecer isso, até para poder saber. Não é para discutir com ninguém, não é para convencer ninguém. É para nosso conhecimento, para nossa informação. A gente está estudando isso, entendendo o quanto, dentro da nossa percepção, os nossos irmãos estão equivocados. Mas
dentro da nossa percepção. Porque quando nós falamos para eles que a doutrina espírita é o Consolador prometido, ele diz que nós somos pretensiosos. Então, mas para nós isso é um fato. Então a gente entende e respeita. Ainda bem que o Espiritismo não disse que é fora do Espiritismo não há salvação. Então, você está católico, você está protestante, você está ateu, você está budista, qualquer coisa, desde que você faça a caridade, está caminhando para Deus. Porque, senão, esses irmãos estariam em maus lençóis, com toda certeza. Tudo bem, Carlão? Vamos? Valdemir, Sim? será que a igreja hoje já não mudou um pouco? Porque isso aí, da Kardec fala em que ano, né? E será que a igreja não mudou um pouco a teologia? Será que não tem um conceito novo? Não assim como o Espiritismo nos explica, mas esse radicalismo todo aí, eu nunca conversei com ninguém da igreja, eu só sei que eles falam aquilo que outro dia até mencionei, né? Ah, um dia a gente vai se encontrar, agora a alma dele está descansando, foi para o céu, isso. Mas, assim, eu não sei se a igreja atual, com esses papas que surgiram aí ultimamente, porque é muito radicalismo, é muita falta de raciocínio, como diz o Mauro, lógico, É né? falta de lógica, né? Com É, certeza é falta de lógica, é falta de bom senso. Mas é, continua assim mesmo. O inferno continua. é. O inferno continua sendo lugar de sofrimentos eternos, tanto para os católicos quanto para os Hum, protestantes. Então, quem cometeu os pecados, e a Igreja Católica ainda tem os pecados mortais, pecados venais, pecados capitais, tem vários tipos de pecados. Tem os 7 pecados capitais, que um determinado tipo de pecado vai direto para o inferno e vai ficar a eternidade, na eternidade, sofrendo, sendo queimado, sem extinção. É muito disso que nós estamos lendo aqui ainda. É muito próximo disso. E os protestantes também têm essa ideia. Meus familiares sempre me dizem isso. Isso vai direto para o inferno. Esse vai direto para o inferno. Porque fez isso, porque fez aquilo. E vai sofrer na mão do diabo. Aliás, eles falam mais do diabo do que de Deus. Normalmente, eles dão mais ibope ao diabo do que a Deus. Mas, pelo menos que eu saiba, tá, Angélica? Pelo que eu uhum, conheço, eu tenho conversado, ainda hoje estava conversando com a católica, agora há pouco estava conversando com a católica aqui, e os evangélicos são meus familiares, com quem eu converso. A ideia é essa, ainda desse inferno e desse paraíso. Paraísos são palácios lindíssimos, ruas de ouro, palácio de cristal, coisas, tudo ligado ao a teoria a teologia da prosperidade. Então, a, a gente trabalha para ter dinheiro, para ter poder, para ter coisas boas. E quando morrer, vamos continuar desfrutando essas coisas boas no céu, pelo que eu conheço até hoje. Eu não sou católico, nunca fui, não tenho muita informação. O protestantismo até conheço um pouco mais em função de conversa com os meus irmãos lá, meus cunhados. Tem um cunhado que é pastor, então ele sempre traz essas informações. Então, eu creio que ainda esteja na mesma coisa. Então, talvez uma pequena mudança ou outra, porque o João Paulo II, por exemplo, acabou com o limbo, que era para onde as crianças iam. Então, o limbo deixou de existir. Agora, o Papa atual tirou Maria da intercessora, né? Maria não pode ajudar ninguém mais, ou pelo menos não pode interceder a favor. Mas eu acho que ele conseguiu só arrumar alguns inimigos dentro da própria igreja, que contrariou a ordem mariana. Então, isso criou algumas dificuldades para ele. Mas, continuemos, já que nós encontramos o caminho, estava conversando com essa católica,
Agora há pouco eu falei, eu sou espírita porque respondeu às minhas perguntas. Aí ela disse que ela é admiradora do espiritismo, só ela só não aceita a reencarnação. Eu falei, pois é, eu sou espírita por causa da reencarnação. Percepções diferentes, mas que não faz diferença. Importante é que façamos o bem. Importante é que sejamos o mais caridosos possíveis. Ainda não somos caridosos, né? Fazemos caridade, mas ainda não somos caridosos. Fazemos caridade ainda pensada, refletida. O caridoso faz sem pensar. É como ele respira, ele faz caridade. Um dia chegaremos lá. Ô, Espero que não, Denis, espero que não demore muito. Diga, Zanon. viva Kardec, tirou a gente desse inferno. Viva Kardec, com toda certeza. É um espírito iluminado, com certeza. É um espírito de uma lucidez diamantina. Então, nos explicou dessa situação toda aqui, né? Então, Kardec realmente é um espírito iluminado. Vamos lá, Carlão. Bom, era pouco aparente o abandono depois da morte, a tristeza ao arrependimento, as angústias de uma alma que sente perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-las nessa noite, ao fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, flamejante, imperecível, mais empestado que a túnica de janeiro, abandonando-as então para sempre. Ainda É, assim, vê só, Carlão. Deus chama momentaneamente, cara, não para consolar, mas para mandar para o inferno. E isso aqui, essa túnica de Janira aqui, é um aspecto mitológico que Kardec coloca aqui, buscando alguns traços mitológicos aqui para explicar essa situação. Mas é interessante essa coisa. Deus chama, convoca, levanta os caídos para mandá-los para o inferno. Seria melhor deixá-los onde estão, né? Seria mais tranquilo. Vamos lá. ainda assim, ele não as abandonará para sempre, em absoluto, visto como céu e terra não subsistem senão por ato permanente da sua vontade sempre ativa. Deus terá, portanto, sem cessar, esses condenados à mão, para impedir que o fogo se extinga em seus corpos, consumindo-os, e querendo que contribuam perenemente por seus perenes suplícios para a edificação dos escolhidos. Edificação dos escolhidos, através do sofrimento. O sofrimento de uns edifica o escolhido. De novo, essa situação da escolha. É que os protestantes têm essa ideia, né? Nós seremos salvos, ou eles serão salvos, por escolha de Jesus. Se eu contribuir, não. Se eu respeitar determinados ritos, ser batizado, se arrepender, ser batizado, me converter, Deus me escolhe para ser salvo. Não é pelas minhas obras, mas pelos meus. A escolha não é mérito, é escolha. É QI. É quem indica. Agora, sim, no item 14, Kardec nos ensina, ou nos fecha essa situação bastante interessante. Vamos lá. 12. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excedera o dos pagãos. Efetivamente, no Tártaro, vêem-se equipados torturados pelo remorso, ante suas vítimas e seus crimes, acabrunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre. Lembra o que nós lemos a semana passada, do Telêmaco, onde ele desceu o Tártaro e viu os reis sofrendo porque estava vendo as suas próprias iniquidades? Não tinha ninguém torturando. No inferno pagão não tem ninguém torturando ninguém. É os próprios pecadores que se torturam em função da consciência pesada. Mas no inferno cristão, além
da culpa da consciência, ainda existem os demônios encarregados de ampliar esse sofrimento. Vamos lá. Vemos-los fugirem à luz que os penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos os estigmas do seu passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente com fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Ou Tampouco se seja, esse inferno pagão é bem mais tranquilo do que o inferno cristão. Copiamos erradamente, copiamos mal. Né? Já que copiamos tanta coisa do paganismo, esse esboço do inferno, copiamos mal. Mas é mais uma vez, pelo menos aí dentro da minha percepção, tá? É o Valdemir falando. É a ideia do controle, do comando. Quanto mais tenebroso, quanto mais medo, mais fácil fica de controlar. Isso continua até hoje, gente. Se fizer isso, eu processo. Se fizer isso, eu prendo. Se fizer isso, eu faço. Continua o processo a mesma coisa. Com o comando através do medo. Então, quanto mais medo eu tiver, mais fácil eu serei dominado. Vamos lá. Vamos lá, Carlão. Tampouco se vê. Tá. Tampouco se vê o requinte das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base e banida toda e qualquer equidade. Tem outro aspecto interessante. No inferno cristão, todos vão ser queimados, vão sofrer o fogo, independente de ser pecado capital, pecado venal, pecado isso, pecado aquilo. Independente de ser um grande erro ou um pequeno erro. Todos vão ter o mesmo tipo de pena. No pagão, não. Tem um juiz que condena proporcional ao sofrimento, proporcional ao pecado, ao erro que tenhamos cometido, ou que tenhamos cometido quando estávamos lá no paganismo. Incontestavelmente, há hoje, no seio da igreja mesma, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material, com suas consequências a constituir o artigo de fé. Perfeito. 15. Continuemos. Isso, Poderíamos pegar. isso é tão verdadeiro, né, que hoje o Papa Leão, né, está fazendo uma faxina na igreja, onde muitos bispos, né, topo lá da cadeia hierárquica, foram destituídos de suas funções. Por causa disso, né? Uns exacerbaram no poder, outros se banqueteavam com a riqueza que o Vaticano tem, outros praticavam influência, né? Então, esse Papa chegou aí e começou a fazer uma faxina moral dentro da Cúria, né? E está lá, com seus acertos, seus erros, não sei, isso cabe a ele, né? Mas esse fato em si materializa o que nós acabamos de ler aqui, né? Ou seja, pela descrença, por aqueles que deveriam, né, por coerência, manter essas atitudes para se livrarem desse inferno aí, né, descrito, como não creem nisso,
apesar de dizerem isso, Apesar de pregarem, é, acabam se banqueteando daquilo que para muitos será motivo desse inferno, mas que para eles aqui, na verdade, é o objetivo que os movimenta, né? Então, realmente, é o que a gente fala, né, cortando na própria carne, nós temos que ser coerentes, coerentes. Se nós estamos aqui abraçando a doutrina espírita como norteadora das nossas vidas, nós temos que buscar conduzir nossas vidas coerentemente com o postulado doutrinário, né? Senão nós estamos aí na contramão da história. e quanto mais se conhece, mais responsabilidade, né? Então, É, naturalmente, a responsabilidade desses, por favor, sem crítica, tá? É só uma constatação aqui, de fato. A responsabilidade desses bispos ou desses religiosos que sabem que não é assim, mas sustentam uma situação para domínio, com certeza serão cobrados com muito mais intensidade do que aqueles simples ignorantes que desencarnam. Vide livro Libertação, lá do André Luiz e do Chico Xavier, onde lá a gente vê lá o Gregório sofrendo, sofrendo, fazendo sofrer, né? Sofrendo também, porque quem faz sofrer acaba sofrendo também. Mas ele está tão endurecido que ele nem sente mais o sofrimento, não sente mais a dor. Mas foi um conhecedor do cristianismo que resolveu se desgarrar, deu uma de Lúcifer, né? Se revoltou contra o próprio Criador ou contra a própria igreja, a qual ele comandou por um bom tempo. é. E esse Papa agora adotou o seguinte modelo, né? Para que um religioso chegue a bispo, ou seja, quando ele chegar lá cardeal, né, e for ser promovido a bispo, ele terá que passar um ano prestando serviços a comunidades ou situações de extrema necessidade, para que ele possa comprovar essa condição para o bispado, né? Essa vocação. Muitos atuais que estavam indicados já abdicaram, já abdicaram do posto. Não quero esse posto. Não quero passar por esse negócio, não. Então você vê como essa questão, né, do mérito, né, pelo menos o que o Papa Leão está tentando fazer é tornar algo coerente, né, para que as pessoas efetivamente que forem ascender a esses postos sejam por merecimento, não por indicação política, né, como vinha sendo de algumas décadas para cá. E ele viveu isso, né? Ele viveu em comunidade aqui do Peru, é uma comunidade pobre, ele Sim, trabalhou nesse meio, então ele conhece bem o que ele está falando. Mas sim. muita gente, com certeza, vai abrir mão. Eu não quero ser bispo, eu não quero ser cardeal. Eu prefiro manter minhas mordomias, né? É muito mais tranquilo. Ah, Vai e pedir reserva. outra coisa. Desculpe estar trazendo isso, gente, mas porque tem a ver com o estudo, né? Ele pegou todo o dinheiro do Banco do Vaticano, todas as aplicações, todos os imóveis, mandou converter tudo isso em dinheiro e vai ficar sendo administrado por um setor independente para que demonstre para todos aqueles da comunidade católica a transparência, né, dos recursos que são utilizados. E serão exclusivamente utilizados para promover obras para os necessitados. Vai descobrir muita coisa equivocada naquele banco lá, hein? E, eu acho que esse Papa tem que começar a se cuidar. Com, com certeza.
Senão vai aparecer um medicamento lá meio ruim para ele. Vamos lá. Vamos lá, continuemos. 15. Poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Aí ele faz uma referência ao Livro dos Espíritos 443 e 444. Porquanto, o estado de sobrecitação nem sempre importa um desprendimento da alma tão completo que se impõe à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias com que o espírito se nutre e das quais o cérebro, ou antes, o invólucro perispiritual, corresponde a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal qual ela, saturados de ideias infernais pelas descrições verbais ou escritas, hajam tido visões que não são propriamente falando, mas que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias, ou Júpiter no Olimpo, empunhando o raio. Lembrando aqui, Kardec faz uma pergunta interessante, né? Podemos perguntar como há homens tão, que têm conseguido ver essas coisas em êxtase. Então, essas descrições do inferno, do fogo queimando, etc., etc., tem pessoas efetivamente que veem isso. Mas, como o Kardec diz, como é que você pode ver isso se isso não existe? Lá, o Emmanuel explica isso, lá no livro Pão Nosso, capítulo 65, quando ele diz lá, geralmente vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas perturbações internas, ou que nós na psicologia chamamos de projeção. Então, eu projeto no outro, eu projeto no ambiente, eu projeto aquilo que está dentro de mim. Então, Kardec, como ele diz aqui, de tanto ela ouvir essa descrição, de tanto ler essa descrição, ela acaba criando gerando essas imagens e no seu êxtase, que não é uma emancipação completa, que segundo ele aqui não é segura, ela vai ver exatamente aquelas coisas que estão. Ela vai projetar o que ela vê. Ela vai ver do que ela está saturada. A pessoa está saturada. Não a Tereza, mas qualquer pessoa. E aqui lembra do êxtase de Paulo. Lá no capítulo 12 da Carta aos Coríntios, quando ele fala que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis ou inarráveis. Então, Paulo foi efetivamente, aí mas é diferente. Paulo efetivamente, em desdobramento, emancipado, foi a um plano espiritual e viu essas maravilhas do plano espiritual. Esses estáticos, ou essas pessoas que entraram nesse transe e viram esse inferno, projetaram aquilo nos quais elas acreditam. O Emmanuel diz que nós vemos aquilo que está de acordo com a nossa perturbação interna, e não de acordo com a ideia de que a mensagem foi vazada, foi escrita. Então, eu projeto na situação, eu projeto nas pessoas as minhas dificuldades. Então, quando eu começo a ver coisas erradas no outro, eu preciso ter cuidado e preciso olhar para mim, porque eu estou normalmente projetando as minhas dores, as minhas dificuldades. Tudo bem? Vamos entrar Capítulo no 5. capítulo 5.
O purgatório. É, O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. é, é bem melhor ir para o purgatório do que para o inferno, né? Tanto um quanto o outro, né? Aliás, o inferno pagão está mais próximo do inferno cristão, do que do purgatório, do que o inferno cristão. O purgatório tem nuances parecidas com o inferno pagão. Vamos lá. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e para os simples delitos? Com Sem, toda certeza, a pena tem que ser proporcional, né, ao erro. Quanto mais grave o erro, obviamente, mais intensa deve ser não a punição, mas a pena, a reparação. sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Está mais de acordo com a justiça divina. Essa ideia do purgatório está mais de acordo com a justiça divina. E não há uma eternidade para o purgatório. Ele vai ali até purgar, até se expurgar, até se limpar das faltas cometidas. Mas vamos lá. 2. Mas, necessariamente, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. Aí tem uma nota aí. Só lembrando aqui antes da nota, essas penas do purgatório, esses abusos, foi que levou Lutero a protestar e a elaborar aquelas 99 teses dele para criar o protestantismo em função da venda de indulgência. Então, você podia comprar um lugar no céu e tirar todos os seus parentes do purgatório. E foi isso que Lutero se, se aborreceu, digamos assim, né? Porque ele era um membro da Igreja Católica e resolveu protestar contra essa situação, porque a igreja estava vendendo lugares no céu, tirando pessoas do, do purgatório mediante pagamento em dinheiro. Eu acho que essa ideia foi criada para isso. Não duvido nada. Porque assim, a título de controle, o céu e o inferno já ajudavam. A título de controle das massas, a ideia do céu e a ideia do inferno já ajudava a controlar. É eficiente, a ideia é eficiente. O É, controle, o céu e o inferno é eficiente. é. Então, por que trouxeram o purgatório? Primeiro, provavelmente por questionamentos
como esse, né? A pessoa não foi nem tão boa nem tão ruim, né? Para onde que ela vai? Ah, então vamos lá, vamos criar uma situação aqui. Ah, olha, é mais interessante as pessoas, né, para estarem numa condição mais confortável, com a possibilidade de não ir para o inferno, pagarem por isso, né? Com as indulgências. Então, Uhum. né, foi uma mina de dinheiro, né? Todo mundo pagava para não ser lançado ao inferno. Era melhor ficar ali no purgatório e tal, na esperança de ser resgatado, do que já ser declarado numa posição definitiva, né? Definitiva no inferno. É. A igreja usou de muitos meios, por favor, gente, não vai nenhuma crítica à igreja, tá? Nós somos reencarnacionistas. Então, nós, muito provavelmente, já estivemos no seio da igreja. Eu já estive no seio da igreja católica, em outra reencarnação. Então, não vai nenhuma crítica aqui à igreja. Mas aos participantes, né, aos membros da igreja, que fizeram bobagem. Como eu estava lá e fiz. A ideia da igreja foi sempre a ideia de riqueza, de poder, de comando. Vem desde o Império Romano. Por isso, o Império Romano, vendo na igreja um aliado para domínio, declarou o cristianismo como religião do Império. Então, sempre tivemos, na Igreja Católica, sempre tivemos essa ideia do controle através do medo, através da imposição, e com o objetivo de arrecadar. Infelizmente, o objetivo de arrecadar bens materiais. Por isso, a igreja, durante a Idade Média, foi uma das instituições mais ricas do planeta. Porque E todo ainda mundo é. ainda é, né? É. Porque todo mundo que Essa morria. mudança, essa Ah, mudança do Papa Leão está deixando muitas instituições bancárias, né? Muitos banqueiros muito preocupados, porque ele vai retirar dessas especulações, né, financeiras, o que até hoje se utilizou da fortuna que é os bens da igreja, né? Então, ele tá mexendo até no mercado financeiro, porque isso vai abalar o mercado financeiro. Então, você vê o tamanho da riqueza, né, que foi a riqueza. acumulada ao longo de todo esse tempo. Como eu estava dizendo, durante a Idade Média, né, as pessoas morriam e deixavam tudo para a igreja. Aí a própria Inquisição, né, condenava as pessoas e raptava os seus bens a benefício da igreja, ou a benefício dos membros da igreja, os membros da igreja que se banqueteavam, Banqueteava. com dinheiro do outro. Além de matar as pessoas, além de queimar as pessoas, ainda pegava os bens das pessoas. E tinha ainda as delações. Quem delatava um herege ficava com parte do dinheiro. Então, vê a que nível nós andamos, né? Meu Deus do céu, que coisa terrível nós já fizemos. E lembrar do primitivismo, né? Não foi no primitivismo, não, foi agora mesmo no Expiação e Provas, há 500 anos atrás. A gente estava fazendo essas coisas. É terrível a gente pensar nessa situação. É. Lê aí a nota aí, ô Carlão, para a gente Vamos ler fechar. a nota, Carlão. Vamos lá. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Antecipei o comentário aqui do Lutero. Eu confesso que eu parei, quando eu estava estudando, eu parei aqui no capítulo 3. No capítulo 3. Eu não comecei o capítulo 4. O capítulo 4 estou estudando agora junto com vocês. Ok. Mas, Ou não, termina aí, João. não, como eu conheço um pouco da história de Lutero, né, tem um documentário também sobre Lutero, que vale a pena procurar, porque é interessante.
onde Lutero se revolta, cria o protestantismo. Por isso que eu fiz esse comentário de Lutero antes de ler essa mensagem aqui, essa notinha. Diga, Mauro. Perfeito. Não, é só para a gente marcar onde vamos parar, né? Capítulo Aham. 4, item E 3. tem, e tem três. Diga, Hoje é Carlão. dia Esse, 25. esse, essa conduta, né, de sempre levar uma vantagem monetária, é, pode-se dizer que foi copiada lá daquele pessoal do Sinédrio também, que fazia aquela. Você era Não, obrigado a levar isso um é filho. desde que se inventou uma forma é, de se enriquecer, né? Entre aspas, isso ocorre, né? Sinédrio fazia isso, antes deles fazia isso, né? Sempre se buscava pagar algo vinculado à religião, ou aos credos, ou às crenças, com algum benefício material. As pitonisas lá atrás, né? Sempre foi assim. Nós, agora que estamos entendendo a sublimidade dessa relação nossa com a espiritualidade, com o divino, né? Sem que haja com isso uma barganha de qualquer espécie. Mas faz parte do progresso, né? Faz parte do É. progresso da humanidade. Mas o Mamon sempre permeou nossa vida. Mamon sempre esteve no nosso meio. E nós sempre lutamos, sempre colocamos um pouquinho da nossa força, da nossa vontade, buscando Mamon. E Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas nós, de maneira geral, ainda hoje, no século XXI, ainda buscamos Mamon. Como diz o Roberto Vitorino lá da rádio, ainda buscamos César, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós ainda nos ligamos muito nas coisas dos Césares e não nas coisas de Deus. Ok, É isso. gente. Vamos então à nossa prece. Obrigado, gente, todos que colaboraram, né, pelo nosso encontro de hoje. Vamos pedir para a nossa irmã Ariete, você faz a nossa prece, querida? Faço sim. A gente esqueceu do filme. Não esqueci, não. Tem que saber se vocês assistiram. Ah, Eu assisti. eu esqueci, eu confesso que eu esqueci. Mas era Ai. ontem, o filme era Ah, ontem, pois é, então esquecemos desde ontem. desde ontem. Então, Eu semana só, que vem a gente vem falar sobre ele. Tá. Tá então, visto o filme. dá mais uma semana de quem não viu, dá para ver. Tá, Mauro, então é na eu, segunda-feira, né? Isso. É. Ah. Diga, Angélica. eu faltei Filme. alguns dias no estudo. Por que que você, qual a relação do Pat Adams com o estudo? Eu não vi no dia que você pediu para assistir o filme. É, Do, é, do fracasso dos médicos Os mensageiros. mensageiros. Ah, tá. O quanto faz diferença um médico, Uhum. como André Humanizado. Luiz, como Bezerra de Menezes, por exemplo. Aí lembrou-se do Pat Adams. Ah, tá. Tá ok. acho que já tem uns 15 dias, né? Tem umas Tem. Deve 3 semanas lá. porque tem uns 15 dias que eu faltei 2 semanas. Beleza. Ela Então vamos à nossa prece, Ariete. estava curtindo seu Não aniversário, né? assisti. Vamos lá, vamos levar nossos pensamentos, continuar aqui envolvidos por esse momento abençoado e maravilhoso, um momento de estudo, de aprendizado, um momento que nos mostra, mais uma vez, que não que sejamos melhores nem piores que ninguém, mas que com o estudo, com o que buscamos aprender para termos a fé raciocinada, que estamos seguindo num caminho mais lógico e que nos deixa mais confiantes com o que é Deus, que é bondade, amor. Esse mesmo amor desse mesmo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, envolva a cada um
nas suas necessidades, cada um nas suas dificuldades, que possamos transpô-las e seguirmos buscando o nosso crescimento espiritual, sempre raciocinando, buscando entender o porquê, para seguirmos em frente, crescendo, evoluindo, sendo seres humanos melhores hoje do que ontem e amanhã menos que hoje, para chegarmos à sua imagem e semelhança. Deus, obrigado por esse estudo, obrigado por essa reunião, obrigado pela reunião entre irmãos, que é o que somos, obrigado por mais um dia, por mais um dia abençoado que se termina, e que tenhamos forças, coragem, ânimo, fé, seguirmos buscando melhorar e aprendermos cada dia mais. Que a paz e o amor de Deus, de nosso Mestre Jesus, envolva e guarde a todos, em todos os momentos. Graças a Deus. Graças Que a assim Deus. seja. Um beijo, gente. Uma boa Beijo. semana para todos. E Vocês amanhã também, pela todos. Boa noite. Boa Um noite. abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amanhã na rádio, hein? Boa Amanhã na noite. Amanhã. rádio. Isso aí. Hoje o Vamos programa divulgar a rádio. foi ótimo. Amanhã. Tchau.